de 90 mil presos no final da década de 90 para hoje, algo próximo dos 800 mil presos. Né? Para absorver esse crescimento, senhor governador, estima-se que seriam necessários investimentos nos próximos 7 anos da ordem de 25 bilhões de reais, né? Considerando o custo preso país mensal da ordem de 2,2 mil reais, um custo de construção de abertura de uma nova vaga da ordem de 50 mil reais e um custo penitenciário de médio porte em 40 milhões de reais. É claro que esses valores são valores médios nacionais e aqui no Mato Grosso do Sul isso pode sofrer alguma variação para mais ou para menos, mas essa é uma média mensal. E na verdade nem tanto representa, claro que já são valores que consomem muito do orçamento público, mas a questão muitas vezes não é nem tanto a solução numa abertura de nova vaga, senão na manutenção desse equipamento que demanda do Estado, né, conservação, que demanda do Estado pessoal. Isso realmente é uma conta hoje para aqueles inclusive que são considerados países mais encarceradores do que nós, né, no caso especificamente os Estados Unidos, são situações que eles mesmos já dão conta e vêm experimentando o decréscimo na sua população prisional, eles mesmos já dão conta de que alguma coisa tem que ser feita para reverter esse quadro. Mas o estado de coisa inconstitucional aqui chegou a caracterizar o Supremo Tribunal Federal, ele representa, de certa medida, a perda do controle interno das unidades prisionais. Essas unidades hoje, volta e meia, consideradas, né, por episódios ali bastante insatisfatórios que nelas se verificam, massacres, rebeliões, torturas, maus tratos, acabam sendo rotinas nessa realidade. Um alto índice de mortalidade nas prisões, né, e o paradoxo é justamente o fato de que essas pessoas estão sob a responsabilidade do Estado e a Constituição assevera que o Estado tem a obrigação de preservá-los física e moralmente. E, especificamente, o comprometimento da expectativa da individualização da pena. O Estado, nesse período em que essas pessoas ali estão, perde a grande oportunidade de ressignificar a vida dessas pessoas, possibilitando a mudança de trajetória delas. E isso efetivamente é algo que denuncia a incapacidade de todos nós em fazer efetivas as disposições não só da Constituição, como de tratados internacionais e da nossa lei interna. E evidentemente que num cenário como esse, o produto homem dessa equação, realmente ele sai pior do que quando entrou. O alerta é justamente ações, né, do ponto de vista institucional, que levem a um encarceramento que possam agravar ainda mais esse cenário. Como consequências desse quadro, né, de prisões sem qualidade, né, é fato que essa constatação vai trazer como consequência uma piora na segurança pública, né, pela multiplicação e fortalecimento dos grupos criminosos que hoje desestabilizam, né, a regularidade social. E essas ações muitas vezes engendradas de dentro para fora da prisão. Hoje, o sistema prisional ele compõe, né, um ingrediente importante na equação da segurança pública. E o sistema prisional ineficiente ele acarreta justamente reincidência e reproduz violência estrutural, conspirando em detrimento da segurança pública que pretendemos melhorar e aquinhoar a população. As repercussões institucionais desse quadro, né, como já disse, o Supremo Tribunal Federal nele se posicionando, mas a cobrança principalmente de organismos internacionais, felizmente, o Mato Grosso do Sul ainda não foi protagonista de situações como as do norte do país no ano de 2017, outros estados que têm a superpopulação prisional bastante caracterizada, né, estão esses estados, né, na condição de país, né, sob a fiscalização de cortes internacionais, seja do sistema ONU ou sistema OEA, o que abala a credibilidade nacional, e a cobrança também dos órgãos nacionais se faz presente, né, com
a interferência do Tribunal de Contas da União, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, colocando as gestões de executivo, de judiciário, sob total suspeita. E a repercussão social disso também é evidente, é o descrédito da população, tanto em relação ao judiciário como ao executivo, né, na incapacidade considerada de fazer frente a esse quadro, né, um aumento do sentimento de insegurança e o medo da população, e o que é de pior nisso tudo, senhor governador, é um ambiente em que não se garante segurança, também não se consegue fomentar negócio, não se consegue incrementar a economia, porque ninguém vai investir num lugar onde não tem segurança, né, para o desdobramento do seu investimento. O cenário Mato Grosso do Sul nos traz alguns indicadores importantes, porque aqui nós temos um dos maiores contingentes, né, de encarceramento de indígenas, né, privados de liberdade, né, recomendando, portanto, ações especificamente voltadas à satisfação, né, à proteção desse grupo socialmente vulnerável, uma alta taxa de aprisionamento no Estado, que é maior que a média nacional, 648 presos para cada 100 mil habitantes, uma superlotação hoje batendo um indicador na ordem de 198%, o que quer dizer que nós temos 2 sistemas prisionais dentro do sistema prisional sul-mato-grossense, né? Ou seja, na verdade, nós já temos aí 2 corpos ocupando um único espaço nessa realidade de Estado, que na verdade, senhor governador, deixando bem claro aqui, isso não é um problema especificamente do Mato Grosso do Sul, é um problema nacional, né, que varia para mais, né, mais ou menos, dependendo aí de cada realidade estadual. E realmente um bom sinalizador de 23% dos presos provisórios sem condenação. A premissa sobre a qual nós vamos trabalhar é que justamente para enfrentar esse quadro de desarranjo estrutural, não é mais possível lidarmos com paliativos, senão enfrentando as causas desse problema. Não? Esse problema já caracterizado como de adversidade estrutural de longa data, instalada, e para fazer frente a essa má gestão da informação, a marginalização das pessoas que estão inseridas no sistema prisional e a violência que o próprio Estado dirige a elas, as soluções que estão sendo trazidas com esse programa, que, como bem disse o desembargador Anamec, é uma série de iniciativas, não estamos lidando com um projeto específico, mas com várias iniciativas, da ordem de 18 iniciativas que vão ser trazidas ao Estado e serão trabalhadas com o Estado segundo a sua realidade e disponibilidade para assimilá-las. São soluções que passam pela porta de entrada, pela própria execução da pena e na porta de saída. A porta de entrada com medidas destinadas a conter esse encarceramento excessivo, né, e a fazer frente às chamadas penas desproporcionais, que nós vamos explicar logo mais do que se trata. Na execução da pena, tentando minimizar os efeitos das chamadas prisões disfuncionais, que é as prisões sem nenhum outro comprometimento, a não ser um mero depósito de pessoas. E as soluções de porta de saída estão relacionadas com, né, a disseminação de novas oportunidades, o fomento de novas oportunidades para o egresso no sistema prisional. Obrigado. Gostaria de passar as mãos de Vossa Excelência. Esse é o marco institucional do projeto. Aqui representando, desembargador Pascoal, as 18 ações nos 4 eixos pelos quais elas vão se desdobrar. E como nós pretendemos ajudar? Como disse o desembargador Anamec, o Conselho Nacional de Justiça, de uma maneira inédita, recebeu, no final do ano passado, recursos do Ministério da Justiça que estão sendo aplicados neste programa. Firmou-se uma parceria com as Nações Unidas e o Conselho atua para esse programa junto com as Nações Unidas através de 2 de suas principais agências, o PNUD e o NODC, que são agências já de comprovada
de comprovado sucesso na lida dos assuntos do sistema de justiça. Aspiram-se a resultados de curto e médio prazo que vão se desenvolver em 3 fases específicas, né, cada uma considerando as responsabilidades e também a capacidade operacional local. Os diferenciais dessa ação são justamente a valorização dos atores locais, né, eis que o protagonismo de todas as iniciativas não ficará à luz de CNJ ou de Nações Unidas, senão de judiciário e de executivo local. Né? Com esse programa busca-se a transferência de conhecimento, né, e ações de sustentabilidade no tempo. Né? Essas ações, na verdade, todas que serão trazidas ao Estado do Mato Grosso do Sul, são ações fundadas em evidências. Não se pretende aqui fazer do Mato Grosso do Sul um laboratório de experiências, senão todas as ações que serão trazidas é porque tem algum fundamento e porque já mostraram algum resultado prático em outras localidades onde foram aplicadas. Essas ações serão realizadas e executadas em parceria e divisão de responsabilidades e com uma ação simultânea, fadadas todas a uma ação simultânea nos gargalos da execução penal. Está sendo distribuído aos senhores, né, um texto assinado pelo ministro Dias Toffoli a respeito do projeto, falando de algumas medidas do projeto. Esse texto que foi publicado, questão de 15 dias atrás, na Folha de São Paulo, e o desembargador Adamec passou às mãos de Vossas Excelências, senhor governador, senhor presidente do tribunal, o plano de ação para o Mato Grosso do Sul, o que já mostra a customização desse plano para a realidade do Mato Grosso do Sul. Esse, na verdade, ainda é um briefing, é uma minuta não definitiva, porque a equipe do Conselho Nacional de Justiça das Nações Unidas está chegando hoje ao Estado, está com uma agenda bastante agitada, né, não só para contatos com autoridades do Executivo, como também do Judiciário. E esse plano, então, ele vai ser agora melhor depurado para que nós cheguemos a um plano consensuado de ação, com marcos de intervenção no tempo e no espaço. O programa Justiça Presente, para que todos entendam, ele está fundado em 4 pilares. Né? Um primeiro eixo são o que nós chamamos de soluções para o encarceramento, onde várias medidas vão ser trabalhadas ou retrabalhadas, visando justamente a qualificação da porta de entrada e da porta de saída do sistema prisional. Um segundo eixo que nós diríamos de soluções para o sistema socioeducativo, né? Este pilar já contemplando ações a partir de julho próximo. Um terceiro eixo, fundado em ações de cidadania dentro e fora dos presídios, onde serão fomentadas e disseminadas ações de empregabilidade, de cooperativismo social, né, buscando a autonomização dessas pessoas a fim de que elas ganhem a independência suficiente e necessária para que elas possam caminhar com as próprias pernas, né, ainda que num estímulo ou num apoio inicial do Estado, mas que não fiquem dependentes do Estado, senão que elas possam ter os seus próprios negócios, senão que elas possam ser treinadas e capacitadas para organizar a sua própria rotina de vida. Né? E soluções 4, que são soluções de tecnologia e sistema, buscando a disseminação do sistema eletrônico de execução, da biometria e da documentação civil, como já foi, né, apresentado pelo desembargador Adamec. Para que os senhores entendam um pouco da lógica dentro dessas 18 iniciativas que estão sendo trabalhadas, algumas das ações dessa primeira fase do projeto, né, para que se entenda um pouco da lógica, por que elas estão sendo cogitadas e o objetivo a que elas se destinam. Né. Ao problema da má gestão da informação, né, justamente da dificuldade de saber quantos temos lá dentro, em que condições essas pessoas estão lá dentro, a solução que o CNJ está trazendo para o Estado é justamente a adesão ao sistema eletrônico de execução penal. Ao problema da identificação deficitária das pessoas
e do baixo índice de documentação da população prisional, a disseminação da biometria com a expedição, com a garantia da expedição, né, de um pacote mínimo de documentos para todos. A desproporção, ao problema da desproporção na aplicação de penas e medidas, o fomento e o fortalecimento das chamadas centrais integradas de alternativas penais e monitoração eletrônica. A falta de política ou de articulação institucional para a inclusão dessas pessoas egressas em trabalho, soluções de escritório social, fortalecimento dos serviços assistenciais locais e ações de empregabilidade geral. Encarceramento excessivo, a consolidação e aperfeiçoamento das audiências de custódia. São ações de primeira fase, mas que vão respeitar, né, o detalhamento deste cronograma, né, cujo início se deu no mês de março e terá desdobramento ao longo do ano. Na verdade, essa reunião é uma reunião em continuação a uma primeira presença e comparecimento que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul já fez ao Conselho Nacional de Justiça, senhor presidente, isso no mês de fevereiro. O desembargador Luiz Gonzaga e a equipe do GMF, da COVEP, esteve no Conselho Nacional de Justiça, e foi aí, a partir dessa primeira conversa, que nós conseguimos chegar a esse plano executivo, né, sobre o qual, que representa, na verdade, a base concreta sobre a qual nós pretendemos atuar. E foi muito proveitosa essa reunião, já cumprimentando aí o Tribunal de Justiça pela organização, né, da COVEP e do GMF aqui, que realmente trabalham muito bem, estão muito bem liderados pelo desembargador Luiz Gonzaga, né. Finalmente, entender que o programa ele pressupõe justamente essa atuação em rede. Atuação em rede com todos esses parceiros para os quais justamente o Conselho Nacional de Justiça estará trabalhando na interlocução de alto nível com todos esses parceiros. É importante que se diga que estamos deixando hoje com o Estado, nós estamos contratando 2 profissionais para trabalharem na articulação de executivo e judiciário local. Uma dessas consultoras chega hoje com a equipe para trabalhar e para ser apresentada a toda a comunidade sul-mato-grossense. Eu me refiro aqui a Juliana. Juliana está aí? Levantar a mão. Né? A Juliana está sendo contratada pelo programa, vai ficar radicada aqui no Tribunal de Justiça, junto à COVEP, né, para fazer a articulação institucional, para ser um facilitador para as ações desse programa, e para que os senhores entendam do comprometimento. A Juliana, ela é radicada, tem uma larga experiência, participou de uma seleção nacional para estar aqui, mas ela é mineira, está se mudando para o Mato Grosso do Sul, justamente para trabalhar especificamente dedicada e comprometida com as ações desse projeto. Evidentemente que o bom desempenho dela depende da boa acolhida de todos aí, a essa chegada dela, e ansiamos que realmente isso aconteça. Mas essa é a breve síntese, já tendo me estendido bastante, falando a respeito do programa. Devolvo a palavra ao desembargador.